relação, a gente estava falando das curvaturas e tal. Fiz um curso com até finado, né? Os Carvalho era fisioterapeuta e professor de educação física. Eu lembro dele falar assim das retificações da coluna ou não, né? Ele explicou direitinho como é que isso acontecia. Por exemplo, o R, a resistência, ela é maior quando você preserva as curvaturas normais, seja, eu acho que na gestante ou pessoas que não têm nenhum tipo de problema, normal, para fazer um agachamento. Ou seja, quando você preserva essas curvaturas, a sobrecarga é menor. A nossa coluna, né, estudando ela foi projetada para isso, para receber esse impacto axial, né, mas preservando. Quando você retifica, deixa ela retinha, a resistência ela muda. Então a compressão é maior. Então às vezes a gente pode reparar na academia mesmo, fazendo o próprio agachamento. Retificou, a compressão é maior. A gente não pode fazer hiperlordose, mas a lordose normal, preservando as três curvaturas, né? Cervical, torácica e lombar. E aí então, o agachamento aqui. E aí ela fez esse agachamento, assim, vai estar trabalhando realmente superiores, com um pequeno afastamento que eu fiz, pegar um pouco a parte interna da coxa. E logo em seguida, eles vão fazer um trabalho de peitoral, né? Pode ficar assim, ou no slide. Ele não é ator, ele ficou olhando pra câmera. Você é ator, velho. Você gosta dele. Ele vai ver depois. E aí eu coloquei condição aqui, ou do supino horizontal ou fly, mas por que eu dei preferência para esse aqui? Por questão de ser um exercício multiarticulado, eu vou ter uma maior participação de maiores exercícios, mas o fly vai isolar. Como eu não vou trabalhar específico, deltoide e tríceps, então esse exercício aqui ele vai nessa gama maior de músculo. Então, eu não vou deixar ela buscar o peso lá atrás, na questão de forçar a articulação, tá? Eu vou trazer o peso para ela, ver se a angulação está boa. No caso aqui eu poderia aumentar o banco um pouquinho mais, ela vai fazer 10 repetições. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no 10 ela não tem na frente. Então, sempre para eu preservar a articulação, eu seguro e peço para ela soltar. Pode relaxar. Entendeu? Então, se ela for ter o alongamento no aparelho, no próprio aparelho, é na execução do movimento, e não na devolução, né, e nem na pegada. Tá bom? E aí, então, vou trabalhar um outro exercício para membros inferiores. Pode ir lá no colchonete, né, cara? Nossa. Bora, gente! Ele passou com ele, foi puxar, fez Supino vertical. só supino vertical. Pra inferior, ele não colocou nada. A gente fez bola. Só agachamento de bola. Foi. Terceiro exercício. E aí,
continuidade em questão assim, de trabalhar a parte interna da coxa, então a observação que eu fiz no primeiro grupo da apresentação, assim, às vezes questão do aluno se ajeitar no aparelho, de entrar no aparelho, então tem toda essa dificuldade. Tem aparelho que é mais fácil de estar manuseando, outro mais difícil. E aí, então, para trabalhar a parte interna da coxa, você tem um exercício de lápis, existe um aparelho específico, mas quando não tem, ou eu uso a bolinha pequena, ou a bola que está em casa vai ser menor do que essa aqui. Aí eu vou colocar a bola entre as pernas da gestante, e aí ela vai estar fazendo pequenas atrações aqui nos adutores. Então, isso é uma forma de você trabalhar os adutores sem estar passando entrando num aparelho que às vezes até é difícil de entrar para gestante. Meio que bom. Então, isso aqui é uma forma de você estar trabalhando os adutores. Aí, existe uma forma um pouco maior. Existe ela assim, desse estilo, só que ela é a menor dela. Então, dá para fazer um trabalho específico legal. Mas também tem um aparelho próprio, que é um arco, ele tem um anti-encaixe, ele é bem flexível, então assim, ele não é aquela coisa exagerada, mas também não é pequena, a pessoa consegue ganhar uma flexibilidade, mas quando não vem, você utiliza desse estilo aqui, só que a dinâmica menor, uma bolinha de leite também que faz o trabalho, você consegue fazer com que a musculatura da gestante se fortaleça para ela ter uma base melhor e auxiliar o seu passo. Tá bom? E aí então, João vai isso, sempre seguindo de lado. Você que já teve, então você já sabe o que é que só. João. Estranho, né? Eu fiquei chocada com as coxas. Colocar onde que eu peguei. Dá mais de 140. Porque inverteu. Dá mais de 140. I'm all here. Tá. Vai fazer a puxada Então, para Ieda, pode parar com mais força. Para outra, fala aqui, ó, pra pegar. É porque assim, o senhor vai me questionando e aí. Só leitura labial. A pessoa está, por exemplo, com 9 meses, né? Então vai pro leite preso, não vai pressionar. Então, No início da gravidez, sem volume de grávida aí, da criança, da barriga, se ela poderia fazer um rato, um leque. lembra que nós falamos, às vezes ela nem vai estar sabendo que ela está grávida. Se ela já estava fazendo, ela vai continuar fazendo. Mesmo, às vezes ela está fazendo pesado, porque ela não estava sabendo que está grávida. E aí, de repente, você vai saber que ela está grávida, mas mais na frente, mas que tipo de ela continuar com o treinamento? Lembra que nós falamos que os primeiros 3 meses, isso acabou. Autorização médica. Então, parte daí. Aí ela está liberada, pelo médico. Você sabe que ela já tem esse problema, tá? Corre muito de aborto, você não vai dar para ela uma carga que ela faça Mas mesmo depois dos 3 meses, a barriga está pequenininha. Porque até o 3º mês, não terá um órgão pélvico. No 3º mês, ele passa a ser um órgão funcional. E aí é que você começa a perceber realmente o sistema brasileiro. Até então, você não percebe isso. Agora, se ela der conta, se o aparelho você pegar na parede e fazer isso, nada impede. Você vai ter que manter. Você vai no tratamento, vai ter que manter a manutenção de reforço tranquila, manter uma postura adequada. Se ela tiver em conta, se ela chegar lá e sentar com a olho, não for conta, vai ser o Professor, mas você está falando lento, assim,
motivo, né? A posição não sei por quê, tem alguma coisa. Porque se você faz muita força, você solta a parte de perigo. Aí quando você, por exemplo, você pega o cara que fez o agachamento e que quando ele foi levantar fez muito forte, estourou a musculatura. Então você tem que tomar cuidado assim. Você pode fazer ela, em vez de fazer o leg, você pode fazer descendo, tá? Fazer descendo, que é o agachamento. Ah, então quer dizer, é o que eu falei, nada impede de fazer. Eu acho. Nada impede de fazer. É igual, por exemplo, eu mostrei lá ontem, lá, eu quero pessoal, aquela mulher fazendo, que eu fiz lá, ela estava acostumada a fazer aquela atividade. Para ela não foi abortivo, não foi nada. E é, que ela faz, não na prevenção, já dava aquela Vai lá, João. Vamos pensar na puxada aqui. A gente vai fazer a puxada frontal, tá? Sempre tentar, tá vendo? Deixar a perna. Apoiar aqui, tá? Ela também tem pro corpo. Como ela já vai ter essa deficiência, esse equilíbrio e tudo. Se for no caso do personal, a gente vai ter apoiando um pouquinho ela. Não deixando ela exagerar, hiperlordose, né? Mas mantendo a curvatura normal, tá? E vai trabalhar os grandes grupos musculares que seriam as costas. Pensando na cadeia posterior, que são os musculadores, né? A gente manter uma postura legal e além de fortalecer essa cadeia. E no dia a dia é interessante para a postura, né? Não só para gráfico, mas você vai descer da altura do peitoral aqui, tá? Acima do peito. Não precisa puxar a barra para frente, porque é uma tendência. Às vezes o aluno que não tem essa consciência, ele jogar, né, a força um pouquinho para frente. Sempre olhando aqui, ó. Puxando os cotovelos, no alinhamento do tronco, tá? Respiração normal, sem manual igual. Esse é um exercício que não tem muitos problemas, né? Porque a postura é legal, sentado. É um exercício bem bacana, fácil de executar, sem problema nenhum para gestão. João, deixa eu só pegar um gancho aqui rapidinho. Ieda, segura aí. Segura aqui. E aí, então, assim, essa questão de, às vezes, tem gente que vai fazer a puxada alta, esse negócio que o João falou é muito interessante da postura aqui, porque quem não tem essa percepção corporal, na hora que vai fazer a puxada, e aí, a tendência é ela fazer uma hiperextensão, ela sempre uma mais ainda para ela manter. E aí, então, assim, até então, onde eu utilizo isso lá em prática, para mim, assim, onde eu dou aula, então eu vou fazer muito minha perna, seja o apoio para ela, vou ficar de lado, porque também você não vai ficar assim, encostar para desconforto, e também não é interessante. Ficar de lado, vou apoiar a minha coxa mesmo, então como se tivesse um banco, ela vai ter esse apoio, as costas dela vai estar relaxadas, né? E aí ela vai fazer o exercício normal. São poucas pessoas, principalmente grave, às vezes de conseguir ficar nessa posição sem que possa vir a te prejudicar ou aumentar essa hiperlordose, essa curvatura. Então, para a pessoa ficar com a coluna mais relaxada, apoia ela na coxa, fica de lado, aí ela vai ter um conforto melhor. Antes de você passar por só lembrando uma coisa que o Leonardo estava me perguntando aqui, as gravidezes depois do processo de fertilização mudaram muito. Tá? Antigamente você ter gravidez inteligente, quadrigêmeos, era pequena. De 74 a 94, o número de gravidez inteligente e quadrigêmeos aumentou 367%. Aumentou isso por quê? Processo de fertilização, hoje de trabalhos para poder fertilizar a mulher, ovulação, inseminação de vida. Então isso ocasionou esse aumento de 367%. Então,
uma coisa que isso é gravidez de alto risco. E aí essa pessoa não pode vir para cá, ela vai ficar em cama. E aí como é que você vai fazer o trabalho? Em casa. Fica em casa. Gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, geralmente está em cama. Quer dizer que tem mais duas Luciana rodando por aí? Mais uma. Mais uma. Isso que vocês fizerem aqui, ó, é interessante levar para fazer em casa. Tá? Isso porque os métodos anticoncepcionais, os métodos de fertilização auxiliaram, não sei, por isso que eu não estou indo. Ela dá uma ovulação, por exemplo, alguém, eu vou falar disso, mas quando eu tratamento para fertilização, ela ovulou 10 ovos. Só dá uma garrafada. Aí o que aconteceu? Colocaram 5 embriões nela na primeira vez. Os 5 não sobrou nenhum. Fizeram de novo mais 5 também. Entendeu? Então assim, é um tratamento caro, mas que ovula rapidão. Só que é um desgaste completamente. Você toma uma garrafada dando aguinha lá. Então manda pra mim, já tomei um bocado de garrafada e não funciona. Toca o barco, João. Toca o barco. Tô com fome já. Quer dizer que tem outra cópia da Luciana passeando por aí. Então quer dizer que seu... Então vai lá. Bora, professor. Falou ali por quê? O povo falou ali por quê? Vambora. A hora que eu chegar aqui a gente tá saindo. Que funciona é assim. Ali não dá, esse de cima não afasta. Não, tem um problema. A dificuldade é do aparelho. Esse aparelho está dando essa ajuste aqui pra gente. Mas a cadeira ela passa. Não. Subiu e aí comprimiu mais. Mas a posição da cadeira é essa. Né? Tá boa. Aqui, deixa eu só. Vai lá. Ela trabalha aqui? Ela trabalha ali. Só que não, nós só tentando mais. A dificuldade que ela tem é que aí fica mais fácil. Ele faz mesmo. A gente observou aqui que esse aparelho tem um ajuste que às vezes vai atrapalhar um pouco a gestante está entrando no aparelho. Nesse caso, tem outros que são diferentes, né? E assim, a gente observa que a gente também tem outras opções. A gente poderia estar fazendo com a caneleira, né? A gestante está em pé na flexão, com caneleira. Então, assim, seria uma opção, tá? Mas é um aparelho confortável. Se a gente observar, né, a coluna dela, esse aparelho ele traz uma acolchoada aqui, um pouco mais grosso na região da coluna. Talvez esteja preservando mais as curvaturas normais, mas tem aparelho que não. Se a gestante sentir alguma dor, algum incômodo na região lombar aqui, né, principalmente se ela treinar mais pesado, com certeza a compressão vai ser maior, e tem uma tendência de, né, forçar mais a região do quadril, tá, para fazer a força. A gente coloca às vezes um colchonetezinho, ou um macarrãozinho cortado no meio, né? Ou uma espuminha que tiver. Mas é um exercício bem tranquilo também de fazer. E respiração normal, de forma então, nesse caso que se manda. Acho que ela percebe errado. Abdominal.
Passar. João, o professor chegar, você toca o barco, o resto é resto. Vamos fazer o abdominalzinho, né? Testando tomar cuidado para sentar. O dorsal. Com parte da preguiça que ela não está sentindo nada, está sentindo tempo, né? Se ela sentir algum incômodo, a gente tenta reajustar isso. Né? Se for muito, a gente, se for o caso, tira. Manda Tenta fazer de outra forma. Tá? Então a gente vai fazer um abdominal curtinho, tá? Só uma pequena elevação aqui da escápula mesmo, tá? Trabalhando bem a respiração, como os nossos colegas falaram também, né? Respira. Faz uma, tipo uma retroversão. Para que haja uma contração muscular. Não, uma inversão. Se você está com Retro. o diafragma cheio, faz essa contração. Anteroversão. Não há uma contração muscular. E é o que é importante para a gente também, no fortalecimento, né? Essa respiração é importantíssima. No caso da gestante, para todo mundo, mas a gestante mais ainda. Tá? Ele vai estar fortalecendo essa região. E para ela no parto, e depois do parto também vai ser importante. Solta lá, puxa, movimento curtinho, sempre perguntando para ela se está confortável ou não. Se tiver desconfortável, a gente para um pouquinho, descansa, né? E dá tempo para ela, sempre tendo essa percepção. Se não for, deixa só. Panturrilha, a gente colocou em pé ou sentado. A gente colocou em pé na escadinha, tá? Só sem apoio, né? Sem fazer pressão inicial, tá? E aí só colocar o negócio da panturrilha ali, às vezes assim, poucas pessoas sabem, mas a panturrilha, lógico que todos sabem, a panturrilha é considerada aí como isso, segundo coração, fala segundo coração. Então, para a gestante, é muito interessante por questão do retorno venoso, para nunca estar faltando a oxigenação, o sangue para o feto, então está sempre trabalhando a panturrilha, né? Esse trabalho de panturrilha nunca deve faltar. E para encerrar, a gente faz um alongamento, né? Passar as articulações, tudo bem tranquilo, e sempre tendo a percepção geral da resposta da paciente, da aluna, da grávida, né? Com relação a dores, ao fluido, né? Respeitando as características dela. E é isso. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, cameraman.